Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre outras duas diretrizes, né, que é a de usar exemplos e de dividir as tarefas complexas em subtarefas, tá bom? Bom, pessoal, os exemplos servem como ferramentas de aprendizagem, demonstrando exatamente que tipo de resultado você espera. Muitas vezes são muito mais eficazes do que simplesmente descrever ou fornecer somente instruções. Então, por exemplo, se eu uso de exemplos, fica muito mais claro para o agente saber como ele deve se comportar. É como se fosse um ser humano mesmo, gente. Se eu utilizo de exemplos para passar uma informação para vocês, talvez você consiga assimilar melhor do que só eu realmente falar, né? Então, aqui tem alguns pontos que eu abordei nessa diretriz dos exemplos. Garanta que seus exemplos sejam relevantes, tá bom? Garanta isso. Tem que ser relevante. Se for algo irrelevante também, não serve de nada. Ou se é algo que não precisa se passar, é até melhor, porque senão às vezes ele confunde ali, então é melhor não passar. Tem que ser algo importante, tá? Use diversos e diferentes vários tipos de exemplos, mas que mantenham a relevância. Manter a relevância e seja, por exemplo, interligados. Não pode ser algo que bagunce, que confunda ali o LLM. Então, eu vou passar dois, três exemplos ali, mas que mantenham ali a relevância e que não façam com que o LLM se confunda. Então, tudo isso você tem que observar, tá? É por isso que você precisa raciocinar de uma forma até que lógica para você não errar na hora de fazer essa engenharia de prompt. Se possível, 3 a 5 exemplos ajuda a melhorar a resposta. Se possível, é isso, tá bom? Use exemplos para formatar respostas desejadas ou até mesmo salvar dados no banco de dados, por exemplo. Galera, é algo que às vezes eu costumo fazer muito nos meus prompts. Eu preciso de um agente com que ele vai consultar uma tabela de banco de dados. Então, eu uso esse exemplo exatamente o que ele deve buscar nessa tabela de dados ou o formato que está salvo na tabela de dados. E, por exemplo, que depois que ele consultar os dados, ele vai lá conversar com o usuário e vai salvar os dados e as informações passadas em uma outra tabela. Então, o formato que ele tem que salvar nessa outra tabela de dados, até mesmo o nome das linhas ali no banco de dados, das colunas, eu passo para ele já saber exatamente como que ele deve se comportar para formatar ali os dados para salvar. Então, questão de passar o exemplo é muito importante, principalmente quando ele precisa fazer algumas ações mais complexas e que precisam de exemplos, tá? Então, de 3 a 5 exemplos aí ajuda demais a melhorar a resposta do agente e a ele executar as tarefas. E falando em tarefas, divida tarefas complexas em subtarefas. Assim como é boa prática na engenharia de software, decompor o sistema complexo em um conjunto de componentes modulares, o mesmo se aplica às tarefas submetidas a um modelo de linguagem. Tarefas complexas tendem a ter taxas de erro mais altas do que tarefas mais simples. Então, isso aqui é um assunto que a gente aborda na engenharia de software, né, no desenvolvimento de sistema, que é pegar uma ação, uma tarefa grande, um sistema complexo, e fazer ele quebrar em menores tarefas, em subtarefas, tá? Então, é mais fácil você resolver um probleminha do que um problemão. Então, é mais fácil você resolver vários probleminhas pequenos que no final resolva um problema grande do que tentar resolver um problema maior, tá? Então é isso mesmo. Então faça isso para o seu agente também. É uma boa prática isso aí. Defina passo a passo para o modelo seguir na resolução de problemas mais complexos. Tá bom? Peça para que o modelo resolva o problema com calma, pensando passo a passo e mostrando racional utilizando o que ele pensou, né, utilizado no desenvolvimento. Como modelos têm limites de tokens, suas janelas de contexto estão limitadas. Por isso, conversas que não podem continuar indefinidamente, faça resumo de conversas longas para continuar com contexto claros. Ou seja, existem, né, hoje agora bancos de dados para você salvar conversas, tá? Específico para você salvar conversas vetoriais. Então, às vezes você consegue salvar ali sua conversa, é algo muito importante para você não perder. E você consegue fazer com que ele faça, busque nesse banco de dados essa conversa e faça um resumo para ele saber do que se trata do contexto da conversa. Por quê? Se deixar somente na janela de contexto, que foi o que a gente abordou lá na limitação da LLM, no começo desse módulo, a gente sabe que ele se perde um pouco ali.
a janela de contexto dele é curta, não é muito grande. Então, se a conversa não ficar muito longa, muito longa, muito longa, se você não tem um banco de dados para salvar esses dados, para que ele busque esses dados e faça um resumo, ele vai se perder. Então, é importante que tenha, de alguma forma, um resumo das conversas longas, tá? Para continuar com contexto claros, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula é só. Nós falamos sobre essas duas diretrizes, né? De usar exemplos e dividir as tarefas em subtarefas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre dê tempo para o modelo pensar, tá bom? Te vejo você na próxima aula.